Bom, como nós vimos, o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros por lá, mas será que essa decisão pode influenciar no Banco Central aqui do Brasil? É assunto para o economista Vandick Silveira. Vandick, boa noite, seja bem-vindo. Satisfação recebê-lo aqui no Agronoite para a gente falar um pouquinho disso aí, dessa manutenção da taxa pelo Banco Central dos Estados Unidos e essas influências que ela pode trazer aqui para o nosso país. De fato, pode ou não pode ter uma influência como essa? Tiago, boa noite, um prazer estar aqui de novo com vocês, gosto muito do canal, assisto e acho que vocês fazem um trabalho primoroso para o povo brasileiro e para o agro. Certamente, qualquer decisão de taxa de juros nos Estados Unidos tem um grande impacto na economia brasileira e na nossa taxa de juros. Nós somos, de alguma maneira, atrelados às decisões do Fed. Se a gente pensar que o mundo tem uma pirâmide, o ponto máximo dessa pirâmide lá em cima, em termos de juros, é a política monetária dos Estados Unidos. Ela determina tudo o que vai acontecer na política monetária do resto do mundo. E o Brasil, estando em alguns tijolos abaixo dessa pirâmide hierárquica de política monetária, certamente vai ter impacto. Isso impacta no câmbio, né, uma vez que se fortalece a moeda americana, porque muitas das pessoas, os investidores, buscam o que a gente chama de o voo para a segurança, né? O flight to safety. Então, as pessoas vão buscar retornos maiores com riscos menores, né? Que são duas pontas que em tese, elas não deveriam andar juntas, né? Mas conforme aumenta o retorno na renda fixa americana, nas taxas de juros dos Estados Unidos, similar ao CDI no Brasil, tá certo? Esse dinheiro foge de lugares com maior risco, como o Brasil e outros países emergentes, que têm maior risco, por exemplo, risco fiscal, tem maior risco de não pagar suas dívidas, e esse dinheiro vai para os Estados Unidos, uma vez que o dólar continua sendo a moeda de reserva e responsável por 90% de todo o comércio mundial. Então, certamente, quando existe a manutenção ou aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, vis-à-vis o que acontece por aqui, os investidores buscam essa segurança lá fora e impede que o Brasil, que o Banco Central brasileiro, tome decisões mais agressivas com relação à taxa de juros. E isso a gente vai ficar sabendo na semana que vem, na quarta-feira que vem. Vandick, agora o que o mercado espera, né, e o que vocês, economistas, também esperam? Porque, pela lógica, nesse momento um pouco mais crucial, com desoneração de folha sendo apreciada pelo STF, briga de reforma tributária com o governo pressionando o próprio Banco Central para que baixe esses juros, seria ideal seguir essa mesma linha de manutenção, né? Mas aqui tudo pode acontecer. O que o mercado e vocês, profissionais dessa área, estão esperando aí relacionado a isso, hein? Tiago, eu sempre fui do campo e falo isso há muito tempo, do campo que acreditava que o Brasil não terminaria 2024 com uma taxa inferior a 10%. Me chamaram de catastrofista, me chamaram de pessimista e eu estava certo junto com alguns poucos economistas que estavam muito preocupados, principalmente com o lado fiscal. O Brasil está à deriva do ponto de vista fiscal. Nós temos um novo arcabouço fiscal que mal entrou a vigorar, né? Mal passou a vigorar 4 meses e nós já praticamente abandonamos completamente esse arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi constituído de uma maneira que não é muito crível e para algo funcionar precisa ser crível e execuível. E esse arcabouço fiscal que evita que o Brasil entre nessa espiral de gastos sem limites, ele praticamente é 100% focado em receitas, mas fala nada a respeito de corte de gastos. Os gastos do Brasil são gastos que são feitos de maneira ad hoc, são feitos de maneira compulsiva, nós não temos, né, freios para esses gastos que consigam conter a voracidade do governo por crédito. Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, o governo federal é responsável por tomar mais de 70% do crédito disponível no mercado, o crédito privado. Isso faz com que você, dono de uma empresa ligada ao agro, ou eu, ou qualquer outra pessoa que tem um nível de risco, uma taxa de um nível de risco maior do que o governo, fiquemos potencialmente fora do mercado de crédito ou que tenhamos que pagar taxas extremamente elevadas de juros, o que não faz
sentido para o nosso investimento. Então, o que acaba acontecendo no Brasil? Nós temos pressão inflacionária pelo lado do gasto, principalmente o gasto do governo. O governo tem feito muita transferência de renda para as famílias, essas famílias vão ao mercado, vão aos serviços, passam a consumir, botam mais pressão e a gente tem uma preocupação com essas pressões inflacionárias. Uma vez que o hiato do produto, aquilo que o Brasil poderia produzir, né, se a gente pudesse aumentar a oferta, mas como a gente investiu muito pouco nos últimos anos, a taxa de investimento do Brasil chega mal a 16%, quando países emergentes deveriam ter pelo menos 20%, na melhor das hipóteses, aliás, na pior das hipóteses, alguma coisa em torno de 25%, até os Estados Unidos, que é um país avançado, ou o Reino Unido, que é um país avançado, tem uma taxa de investimento superior à nossa. Para vocês terem uma ideia, a China tem uma taxa de investimento de mais de 45% do PIB. A Índia, que é outro país emergente, que está nos BRICS, tem uma taxa de investimento superior a 35% do PIB. A gente se transformou num país gastador, quer dizer, a gente consumiu antes de nos tornar ricos, afluentes. E isso faz com que essa possibilidade do PIB, por uma vez que não existem investimentos ao longo do tempo, em infraestrutura, em formação bruta de capital, em várias áreas, e com exceção do agro, devo dizer que o agro foi uma das poucas áreas no Brasil que fez bastante investimento nos últimos anos, principalmente quando a taxa de juros estava baixa. O resto do país resolveu consumir com o governo. E o que acaba acontecendo? Se a gente chega nesse teto do hiato do produto e a gente não consegue ofertar os bens e serviços que a população quer, mas a população tem dinheiro através do mercado de trabalho, que está bastante pujante, ainda que quase 8% de taxa de desemprego não seja nada para a gente vibrar, né? Nós temos mais de 8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Isso mostra que a gente tem um problema dos dois lados. A gente tem uma força de trabalho que é muito atarracada, porque ela é muito improdutiva. A produtividade média real brasileira não cresce desde o final da década de 70, quer dizer, são pequenos pontos, quer dizer, a gente não consegue crescer do lado da produtividade e a gente também faz pouco investimento, porque existe muita incerteza, o custo de capital é muito elevado, o governo toma muito crédito para si. Então, o que acontece? A gente não consegue ampliar a oferta, portanto, existe pressão do lado da inflação e, como a inflação é o pior mal que pode acontecer para uma sociedade, para uma economia, o Banco Central, um Banco Central independente e técnico, como o nosso Banco Central é hoje, provavelmente vai fazer um freio de arrumação, diminuir o passo e, ao invés de fazer cortes de 0,5%, deve começar a fazer cortes um pouco menor, de 0,25%, e estacionar por volta dos 10% no final do ano e deve entrar no ano que vem nessa faixa. Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto. Vandica, eu quero agradecer mais uma vez sua participação com a gente. Assim que sair o Copom, a gente te convida para você voltar aqui de novo para fazer análise para a gente aí do que pode influenciar também esses números para o agronegócio.